Se você for na demanda do balcão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SEMA aqui em Bauru, e verificar as motivações para podas, cortes ou supressão de árvores, você vai ficar um pouco espantado. Boa parte das demandas são de questões individuais, onde a árvore acaba sendo, para o proprietário, para o cidadão, uma espécie de inimigo, embora ela forneça sombra e uma série de outras relações que a gente tira proveito, ou deveria tirar proveito no dia a dia no meio ambiente. Para entender um pouco sobre essas questões, o que é poda drástica, quando você que tem uma árvore na frente de casa está olhando com ela com um olhar um pouco desconfiado, ao invés dos benefícios que ela traz, nós vamos conversar com a engenheira florestal Marcela Matos de Almeida Bessa. Ela é formada pela Exalc, de Piracicaba, aqui perto, uma escola de universidade especializada nesse assunto. A gente vai tirar um pouco das experiências dela para conversar um pouquinho sobre árvore. Essa gravação está sendo feita na Semana da Árvore, mas nem vamos falar sobre a questão do dia, porque é um tema que deveria ser permanente na casa das pessoas. Marcela, vamos começar com informações absolutamente simples do dia a dia, por exemplo, uma de curiosidade. Nós sabemos em Bauru quantas árvores nós temos? Não. Por quê? Porque a quantificação, ela é uma questão variável. A gente substitui, a gente planta, então esse número, ele não é um número pontual, ele é variável. Vamos direto para uma questão que a prefeitura tem uma espécie de um braço de ferro, quase um cabo de guerra com a concessionária, a CPFL Paulista, que cuida ou deveria cuidar na questão do espaço de distribuição, de rede de energia no município. O que é problemático nessa relação, em relação aos fios, a fiação de energia elétrica? A questão é que a fiação adotada anteriormente, ela era considerada, até hoje, né, fiação convencional. Essa fiação, ela tem como é que eu posso dizer? Ela tem uma limitação em relação a bater fio, bater galhos nela, ela rompe a distribuição de energia. São aquelas dos fios separados, assim, em linha? Sim, são. Diagonais? Sim, e hoje tem é tudo a compacto. primária, mas a convencional, ela além de ter essa secundária que você expõe, que são 3 fios assim, tem a primária, que é rede de alta tensão e que é bastante prejudicial também. Nesses casos, a arborização, ela tem que ser cortada, porque senão rompe a distribuição de energia. Mas é preciso, pela regulamentação, para quem não conhece, atual, da questão da energia elétrica, que todas essas fiações sejam chamados cabos compactos. Explica o que é isso. Tem uma colega minha de Piracicaba que ela fez o trabalho dela de mestrado e doutorado em cima da fiação para compatibilização da arborização com a fiação, né, com a distribuição de energia. E ela concluiu que esse sistema de fiação compacto, além dele permitir a arborização, né, o desenvolvimento saudável das árvores, ela ainda diminui os gastos da CPFL com relação à manutenção, diminui a interrupção de energia. Então, são sistemas mais indicados hoje em dia. Por isso que todos os novos parcelamentos do solo adotam esse sistema de fiação. Do que existe hoje, a rigor, pelas regras, elas deveriam ser substituídos pela fiação compacta? Pelo que eu me lembre, num congresso que eu fui de arborização lá em Piracicaba, a CPFL tinha assinado um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, para estar alterando todo esse sistema de fiação antigo pro atual, né, pro compacto, para estar compatibilizando mesmo a arborização com a energia elétrica. Nesse caso, para visualização das pessoas que estão em casa, na fiação compacta, a árvore cresce e a hora que chega no determinado ponto do tamanho de um poste, para quem não sabe, eu fiz uma matéria recente, tem de 9 a 12 metros um poste oficialmente. Não correria os riscos de cabo tocar no outro, dar curto-circuito e de supressão da árvore, de cortes drásticos. Sim. A árvore, como é feita de madeira, né? Madeira é um material bastante... como é que a gente pode usar madeira de várias maneiras, né? Estruturas, a gente molda do jeito que a gente pode. Então,
a condução da árvore desde jovem é muito importante para isso, né? Entendi. Você fala de dimensionando ela já no tempo. Agora, nós temos uma série de árvores que já estão ou com a espécie não adequada para a questão urbana, a gente fala sobre isso depois, ou elas já estão em idade, que elas estão concorrendo, no bom ou no mau sentido, com a fiação. E, mesmo assim, dá para salvar alguma coisa dessa... E muitas vezes sim, uma poda adequada a gente consegue compatibilizar. Agora, o usuário no dia a dia, para ele entender, o cara que pede para arrancar a árvore inteira porque está atrapalhando a sombra dele, em um determinado período, primavera, outono, por exemplo, cai um monte de galhos e outros ingredientes associados ao tipo enfim, a espécie. O que é poda drástica? Poda drástica é o corte de grande parte da copa da árvore. A copa? Isso. E o que mais se faz de forma irregular em termos de poda no cidadão que está no dia a dia, vai lá e ele faz por conta própria? Corta em um lugar inadequado, onde tem a menor concentração de células de cicatrização, o que inibe o fechamento do corte e atrai a proliferação, né? Atrai a entrada de insetos e pragas. Eu brinco muito assim, se a gente está morrendo de fome e vai e ver uma comida pronta, né? É mais fácil da gente pegar do que ter que ir preparar. Quando a árvore sofre uma poda inadequada, ela abre as portas para as pragas. E é isso que a gente vê bastante, árvore doente por questões de podas irregulares. Começar a arrancar galhos grandes, que já estão bem robustos, o maior problema é a consequência desse tipo de corte. Quanto maior o galho, mais difícil é a cicatrização, né? O tempo de fechar a entrada. Mas se você fizer o corte num local onde tem a maior concentração de célula de cicatrização, ainda assim a árvore consegue cicatrizar. Tá. Mas quando você faz em local que não tenha essa quantidade ou que seja em local inadequado, aí ela não consegue cicatrizar e aí é onde entra bastante praga mesmo. Além da técnica da poda e do corte para conhecer essas células de maior cicatrização, para não condenar a árvore, é sugerido algum outro elemento, um produto para essa cicatrização ser mais rápida? Existem controvérsias, existem assim, questões que falam para pôr pasta bordaleza, que é uma mistura de cobre, que é um fungicida, só que daí tem outras pessoas que falam que esse cobre inibe o desenvolvimento, desacelera o processo de cicatrização. Então, assim, são questões de, dependendo do caso, se o fator limitante ou se o que mais prejudica é a entrada de fungo, é interessante que se passa a pasta bordaleza, né? Ou algum fungicida. Agora, se não tem esse problema, é melhor deixar naturalmente que ela cicatriza. Falar de outra concorrência, aqueles que veem as raízes tentando sair, as suas calçadas começam a quebrar, o pavimento, aliás, na Comendador Marta, aqui apenas como um exemplo simbólico de citação, elas começam a puxar no asfalto e quem vai descendo a Comendador depois da Praça Rui Barbosa fica bravo com a árvore. Portugal. Desculpa, Praça Portugal, falei Rui Barbosa aqui embaixo e não tem problema, pode corrigir no ar. O que fazer nesse caso? Então, o solo urbano, ele é extremamente compactado e impermeabilizado, o que já é naturalmente um fator de estresse alto para as árvores. As árvores no ambiente natural, além delas terem um ar menos poluído, ter o fotoperíodo respeitado, né? Ter o dia e ter a noite, porque hoje em dia as cidades não tem mais dia e noite, tem a iluminação direta, atrapalha um pouco na fotossíntese. Elas têm também maior dificuldade de nutrição e de absorção de água. As raízes, elas tendem a ficar superficial quando não foram plantadas de maneira correta ou quando o solo não foi descompactado como deveria.
ou ainda onde é muito impermeabilizado, né? Tem uma pesquisa se eu não me engano, é Volpe Fílica, ela conclui na pesquisa que o canteiro inadequado, ele é um dos maiores prejuízos para a própria calçada, porque onde tem a trinca do concreto, que é natural, né, todo o material expande e contrai, é nesses locais que vai infiltrar água, ar e nutrientes, e é onde as raízes vão encontrar um ambiente mais propício para se desenvolver. E que quando você aumenta o canteiro, você consegue sanar esse problema. Agora, isso para a condição de um canteiro para planejamento de próximas avenidas e ruas. Se você pensar na Comendador Marta, que foi o exemplo que eu dei aqui, na Praça Portugal, a Rui Barbosa, na memória, porque tinha árvore, talvez Sim. A minha memória tenha me traído, não tem problema. Elas já estão plantadas muito próximas do meio-fio, enfim, da área do pavimento. Essa é uma questão que lá no tempo poderia ter sido dimensionada diferente. Sim, mas tem também outras pesquisas que mostram que você consegue minimizar esses prejuízos aumentando a área permeável do passeio. Ou você substitui o concreto por blocos intertravados permeáveis, ou mesmo uma faixa de gramado, porque se você não consegue, o canteiro ideal, né, seria de 1 metro quadrado. Okay. Mas esse 1 metro quadrado não necessariamente precisa ser quadrado. Ele pode ser redondo, pode ser retângulo, pode... Tem mais de um formato. Sim. Agora, para as ruas que não são avenidas, essa condição da questão do canteiro tem como adequar para poder preservar a árvore crescer naturalmente? Sim, a faixa de permeável, né, com gramado, ou aumentando a permeabilidade do próprio passeio, alterando o concreto por pisos mais ecologicamente recomendado. As chamadas calçadas ecológicas dão apelido para tudo hoje, que tem uma faixa que está na nova legislação, aliás, de Bauru, Sim. de 2009, é um projeto do vereador Segala, que se debruçou muito sobre isso aqui, que é engenheiro. Ele deixa uma faixa de grama ou daqueles, esqueci o nome agora, mas tem os blocos, né? blocos que Sim. ficam abertos no meio, Sim. né? Permitindo a permeabilização mais fácil. Quanto mais permeável o solo urbano for, melhor é para carga hídrica, né? Recarga hídrica, e ainda para diminuir a velocidade de vazão, né? De escoamento de água pelo próprio, pelas ruas, pelas vias públicas. Uma outra questão muito pouco comentada é a função das copas das árvores em relação à questão das enchentes e a recarga do aquífero, que a gente tanto fala de questão de abastecimento aqui e não percebe a função da árvore nesse processo. Inclusive quando você faz uma poda drástica, que você tira a copa, grande parte da copa, quanto menor quantidade de folha, menor quantidade de, retenção de água, Sim. de poluição atmosférica e tudo mais. Então, a questão de copa para recarga hídrica é muito importante. Tem pesquisas que comprovam que, dependendo dos casos, tem lá, eu estou estudando isso agora lá na Secretaria de Obras para ver o que a gente pode associar a copa com o plano de macrodrenagem. E tem períodos, né? Tem assim frequência e períodos de quanto de chuva, tem de 0 a 2,5 milímetros, de 2,5 a 10, de 10 a 20. E agora eu estou tentando estudar para ver como que a gente consegue tá associando a arborização com o próprio plano de macrodrenagem e a recarga hídrica mesmo. Para poder fazer com que essa velocidade, o tempo de água, funcione como se fosse um obstáculo mesmo, né? Sim. Facilita a permeabilização. Como eu gosto muito de conversar com criança, eu falo assim, imagina a gente pegar uma jarra de água e jogar na calçada íngreme. Mas imagina a gente pegar essa jarra de água, jogar nessa calçada íngreme, mas em cima de um travesseiro. As copas de árvores, elas podem servir dessa maneira.
Entendi. Então é uma coisa assim, como eu sou apaixonada, né, pela arborização, é difícil ver coisas diferentes. Tá. As pessoas podam de forma regular, com muita frequência. Eu estava falando da entrada de pedidos na SEMA aqui, mas usam serrote sem dó, infelizmente. A gente, quando faz cursos de poda, a gente vê que ferramenta é uma das coisas essenciais para que o corte seja preciso. E muitas vezes as pessoas usam foice, mas eu tenho percebido que isso tem diminuído bastante. Tá. Você falava aqui com a gente antes de gravar sobre um trabalho interessante em Piracicaba, relacionado à questão de manutenção, de uma área de cuidar da infraestrutura, que é um dos desafios do município, e de economia relacionado à árvore. Em relação às vias públicas, tem uma pesquisa do professor Demóstenes, entre outros autores, que foi feito com ruas que estavam arborizadas e ruas que não estavam arborizadas, com relação à quantidade de consertos de asfalto, de buracos de asfalto. E nesse trabalho ficou comprovado que a economia anual com o conserto de asfalto em locais onde estão arborizados, mas árvores de médio porte, não de pequena, que não faz sombra, né? Na via pública, no próprio asfalto, porque o asfalto ele contrai, dilata também e trinca, e é muito quente, depois chove, esfria muito rapidamente, então tem esse problema de trinca e fazer buraco mesmo. Mas a economia anual com relação a adotar a arborização para minimizar esse efeito foi de R$900 mil por ano, isso em 2009. Está em Piracicaba. Isso. Tá. Já que a gente está falando sobre questão de árvore, o plano diretor nosso precisa ser, na sua visão técnica, de quem estuda, enfim, ama o assunto, adequar algumas questões, aproveitando a deixa. Nós temos hoje consolidado nesses estudos espécies mais adequadas para a arborização urbana? Existem indicações da própria Secretaria do Meio Ambiente do Estado e pesquisas que comprovam que a adoção de árvores nativas é muito mais interessante para o enfoque regional do que a utilização de espécies exóticas. A gente tem vários IPs aqui muito bonitos. Mas não só por causa da questão da beleza. Não só por causa da questão da beleza, mas por causa de também cumprir o papel da função biológica que eles têm. Tem várias outras árvores nativas, pitangas, que a gente pode adotar com bastante eficiência. No nosso caso, as pitangas e os ipês seriam nomes de não só lembrar isso, assim? Pitangas, ipês, tem a própria, a sibipiruna não é nativa da região, mas tem o holocálix de Campinas, né? Alecrim de Campinas, eu misturei o nome científico e o nome popular. É muito interessante também, são várias. Mas como assim, as árvores, as recomendações, elas dependem da situação específica de cada casa, de tamanho de calçada, de recuo do imóvel, de fiação, de saída de água, caixa de inspeção, tem várias questões que a gente várias questões que a gente tem que considerar, inclusive assim, a poluição atmosférica do local. Tem árvores que elas são bastante sensíveis à poluição e tem árvores que são bastante resistentes, inclusive, outra pesquisa que foi feita lá no Ibirapuera, agora eu não lembro o nome da pesquisadora, é que a própria folha, ela pode se nutrir com os poluentes. A célula de transpiração das árvores, elas chamam estômato, e ela abre e fecha, e ela pode inclusive armazenar
e ingerir pelas folhas a poluição atmosférica, que é muito interessante. Lembrar o óbvio, é um ser vivo. Está falando sobre ser vivo. Sim. Tá. Quem tem árvore ainda pequena em casa para cuidar na frente da calçada, tem alguma sugestão que você diria que no ar de, sei lá, se fosse uma criança de novo para lá ficar inserindo vitaminas nela? O que a gente observa bastante, até por questões de artigos que saem no jornal, é que a arborização, ela assusta porque ela serve de esconderijo para bandido, porque ela atrapalha a visibilidade. Tem matérias assim que... Tô com medo do galho, tá em cima do meu carro. Então, mas isso eu vi pelas fotos que o jornal da cidade mesmo disponibilizou no próprio jornal, são árvores que já estavam doentes, né? As que eu vi, não sei de outras fotos, as que foram publicadas. Mas é uma matéria que assim me chamou muita atenção, foi a árvore do crack, né? E assim, se a gente conduz a árvore de forma correta, o que seria isso, conduzir a árvore de forma correta? Deixar um canteiro adequado, podar ela com tesourinha de poda, quando ela ainda tiver com o ramo bem fininho, que ajuda bastante na cicatrização, e deixar que ela forme copa. A partir de 1,80 m, 2 m, a gente inibe que sirva de escada e pessoas possam se esconder quando ela ramifica muito. Tem um manejo adequado para impedir isso. Sim, exatamente. Muito legal. E sobre a questão da vitamina, eu estava brincando aqui, se tem alguma sugestão para quem está em casa, está com a plantinha pequena ainda na frente? Assim, eu não sei como que as árvores foram plantadas, mas para o plantio em si, o bastante interessante é descompactar bastante o solo e fazer adubação com composto orgânico e próprio NPK, algum generalista, assim, algum adubo generalista, como é que eu falo? Generalizado, não sei essa palavra. Generalista mesmo. Vai na loja do ramo e dá uma perguntada, mas é bom. Colocar sempre um ingrediente a mais lá para gente. Um pouquinho, sim. Legal. Marcela, muito obrigado por você ter vindo aqui. A gente ficou tirando você do dia a dia lá da Secretaria de Obras, para poder conversar sobre esse elemento importantíssimo que a gente, como eu disse no início, uma parte, infelizmente, das pessoas, mas lida com a árvore como se fosse um estorvo, como diria o livro do Chico Buarque na frente, né? Não é assim. A gente percebe, eu fiz a minha trabalho de conclusão de curso na parte de gestão ambiental com a preservação da arborização urbana na mídia. Para gente que estuda bastante essa área e é apaixonada, principalmente por saber que tudo tem seu preço, né? Tudo tem seu ônus e tem seu bônus. Então, assim, sabendo dos benefícios que as árvores trazem para o ambiente urbanizado em si, até questão de ilha de calor, né? A gente fica extremamente preocupado como que algo que nos beneficia tanto pode ser tão, assim, estorvo, sabe? Sim. Considerado um estorvo. Isso é bastante preocupante. Ok. Falar uma questão de conscientização, mas de aprimoramento da questão cultural, de relação até de amor, porque não, com a árvore que está na frente de casa. Para ter os benefícios é preciso cuidar da dona da sombra, como diria alguém.